E hoje vamos com um bolo clássico da confeitaria, aquele que nunca sai de moda, não enjoa, tem gostinho de infância e sempre te deixa com um gostinho de quero mais. Então vamos de bolo de pêssego com um toque de coco, e esse vídeo vai ser receita completinha. Vou compartilhar uma massa branca, essa é a chiffon. Te garanto que ela vai te surpreender de tão fofinha que fica. O creme belga, ele aceita várias saborizações. Aqui foi coco com pêssego, mas você pode ir além. A montagem com muitas dicas, a decoração e esse bolo serve em média 35 pessoas. Então, bora pro passo a passo e você nem precisa ter muita experiência na confeitaria para conseguir preparar essa delícia e surpreender aí amigos, convidados ou clientes. Vou começar pela massa e essa receita eu vou utilizar 5 ovos. Eles estão em temperatura ambiente e eu já separei as claras das gemas. Vou começar com as claras e reservar as gemas. Já vou bater aqui porque eu preciso das claras em ponto de neve. Vou utilizar a batedeira de mão, porque eu quero realmente mostrar que é muito simples de preparar essa massa. Mas se você quiser utilizar a batedeira planetária, fica aí a critério de cada um, porque também dá certo. O processo é o mesmo. Vou bater as claras na potência máxima da batedeira até que ela fique em ponto firme. Feito isso, eu vou reservar. E continuando a massa, aqui eu tenho 1,5 xícaras de açúcar, estou utilizando o refinado, peneirei, coloquei uma pitadinha de sal para ajudar no tempo de caramelização da massa. E a medida da minha xícara é 200 ml de capacidade e na descrição vai estar tudo disponível em gramas para vocês. E junto do açúcar, eu vou acrescentar as gemas. E nelas eu vou acrescentar pasta saborizante de baunilha, mas é opcional. Se você não tiver, não tem problema. Você pode substituir pela essência, pode ser também da sua preferência, pode ser de coco, de baunilha. E eu utilizei uma colher rasa de café de pasta saborizante. Agora é só bater o açúcar com as gemas até formar um creminho. Sempre que precisar, eu vou limpar a minha tigela, não vou ficar mostrando aqui no vídeo, porque eu acho que não é necessário, mas você aí limpe sempre para você deixar um creminho bem homogêneo. E aqui também eu fiz esse processo na potência máxima da minha batedeira. Creminho pronto, eu vou acrescentar 70 gramas de óleo, estou utilizando de girassol. E misturo até ficar homogêneo novamente. E vou fazer a mesma coisa utilizando 110 ml de água, ela está em temperatura ambiente. E creminho homogêneo, eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo. É sem fermento porque eu vou acrescentar e eu também já peneirei. Vou colocar aos poucos e misturar delicadamente para eu não ativar o glúten da farinha de trigo. Aqui parece que eu estou super rápido, é porque eu acelerei o vídeo, tá, gente? É colocar delicadamente e aqui eu tô na potência 1. E vou misturar até acabar toda a farinha, a massa ficar homogênea, sem nenhum gruminho de farinha de trigo. Farinha já misturada, vai ficar nessa consistência. Agora, eu vou colocar aos poucos as minhas claras que eu deixei reservada. Esse processo das claras eu vou fazer com a ajuda do fouet, porque assim eu consigo manter mais ar que a gente agregou nas claras. Mas se você não tiver o fouet, não tem problema, faça aí delicadamente com a ajuda da espátula mesmo. Terminando de acrescentar as claras, eu vou colocar uma colher rasa a de sopa de fermento químico. E misturo novamente com delicadeza. Massa pronta, agora eu vou transferir para uma forma retangular
E a medida dela é 25 de comprimento, 17 de largura e 10 de altura. Vou colocar papel manteiga somente no fundo, porque eu quero que a massa cresça rente, assim é bem melhor para rechear. Eu vou transferir toda a massa, ajeitar bem na forma e levar para forno pré-aquecido a 180 graus. Eu pré-aqueço meu forno por 10 minutos. E aqui no meu forno, essa massa assou por 45 minutos. Esse tempo pode mudar sim, de acordo com cada forno. Se você ficar na dúvida, depois que o seu bolo já estiver douradinho, a casa já tá cheirando o bolo, aí sim você faça o teste do palitinho. Mas primeiro, você dá uma balançadinha na forma. Se você vê que o centro ainda está muito molinho, você espera para o teste do palitinho. Depois que você vê que ele estruturou, você pode apalpar também um bolo um pouquinho com a mão, aí sim você faz o teste do palitinho. E antes de levar essa massa para o forno, eu dou umas batidinhas no fundo para eu estourar as bolhas maiores que eu coloquei com a clara. E agora vamos para o recheio, lembrando que é um creme belga, você consegue utilizar em vários preparos e também aceita várias saborizações. Já falo um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu tenho uma caixa e meia de leite condensado, 3 colheres de sopa de amido de milho, maisena, como algumas pessoas conhecem. Já acrescento no meu leite condensado para ficar mais fácil de dissolver. Você pode também fazer esse processo no leite, só que aqui no leite condensado é mais fácil, pois ele tem 6% de gordura, já o leite tem 3%. E a gordura ajuda a dissolver muito mais fácil, aí fica a seu critério. O importante é dissolver aqui tudo muito bem. E vou utilizar 4 gemas. Passei ela pela peneira e esse processo eu apenas furo a minha gema, deixo ela escorrer sozinho, nada de ficar passando a colher para eu também não passar a pelinha da gema para o meu recheio. Misturo e acrescento uma caixa de creme de leite. 600 ml de leite, estou utilizando o integral. E 50 gramas de coco ralado, ele é totalmente opcional. Ah, eu não quero, pode retirar, não precisa substituir por nada. Acrescento na panela e misturo tudo novamente. Vou levar para fogo médio, mexendo sempre até atingir o ponto que eu preciso. Não posso parar de mexer. E esse recheio, como tem amido, se você fizer no fogo muito alto, quando ele começar a cozinhar, vai ficar cheio de gruminhos. Eu falo até que não está perdido, mas dá muito mais trabalho. Então, eu já prefiro preparar ele no fogo médio. E quando começa a cozinhar, às vezes eu até coloco no fogo mais baixinho. E se acontecer do seu recheio ficar cheio de gruminhos, você coloca no fogo mais baixinho que você tem aí no seu fogão. Mexe bastante até sair os gruminhos. Se você preferir, pode até passar o fouet ou então a batedeira. E como é um recheio que tem espessante, eu tenho que cozinhar ele bem. Assim que ele começar a borbulhar, eu cozinho no mínimo 4 minutos, para não ficar com gosto nenhum do espessante. E como eu falei que você pode utilizar em vários preparos, você pode preparar sobremesas, pode utilizar esse recheio com abacaxi, sempre o abacaxi cozido, morango, o morango pode ser natura ou geleias, e se você quiser um recheio mais aveludado, você pode acrescentar chantilly batido depois que ele estiver frio. E você também pode colocar um toque de leite ninho nesse recheio, colocando em média 50 a 100 gramas, depende da intensidade do sabor que você quer. Gente, fica maravilhoso. E se eu for utilizar o chantilly, para essa quantidade de recheio, eu coloco 200 ml do chantilly batido. Gente, isso no bolo de pote fica maravilhoso e também aumenta o rendimento. Aqui já deu o ponto que eu preciso, olha como ele já está bem consistente. Eu passo a minha espátula, ela faz um caminho que se fecha rapidamente.
Eu ergo a espátula e ele cai em pequenos blocos e mantém um montinho em cima do próprio recheio. Esse ponto está ideal para um bolo festivo, mas você pode modificar aqui conforme a sua necessidade. Agora é só transferir todo esse recheio para um outro recipiente, para ele já começar a esfriar, colocar um plástico em contato de toda a superfície e vou deixar esfriar totalmente em temperatura ambiente. Minha massa já assou, já esfriou totalmente. E olha que massa fofinha, gente. Lembrando que eu fiz na batedeira de mão, muitas pessoas acham que só consegue deixar a massa fofinha assim na batedeira planetária. E para desenformar, como eu coloquei papel manteiga somente no fundo, passei em toda a lateral da forma uma faquinha sem serra. Agora é só retirar o papel manteiga. Vou tirar o topinho de cima, que é sempre o mais açucarado, e vou partir essa massa em 3 partes. Estou cortando com o nivelador de bolo, mas se você não tiver, não tem problema. Essa parte aí você faz com uma faca com serra, vai marcando e depois você vai afundando cada vez mais para você conseguir tirar as fatias certinhas. Cortei em 3 partes a massa, para esse bolo ter 2 camadas de recheio. E o meu recheio já esfriou totalmente, lembrando que eu sempre deixo esfriar em temperatura ambiente, para assim eu não mexer na estrutura do recheio, porque se eu coloco na geladeira, ele vai estruturar totalmente, e ao mexer com a colher, eu acabo mexendo na estrutura desse recheio. E agora, para eu deixar esse recheio mais cremoso, eu vou mexer bastante com a ajuda da colher, até que fique assim. E se você for acrescentar o chantilly nesse recheio, o momento é agora. E olha, gente, que recheio maravilhoso que já fica. Agora eu vou acrescentar o pêssego. Aqui eu estou utilizando uma lata inteira. Eu vou deixar a quantidade na descrição. Eu já descartei o caldo e cortei ele bem quadradinho. Esse tamanho é opcional. E eu deixei só um pouquinho da calda do pêssego, que eu gosto muito. Só um pouquinho mesmo, tá, gente? Para não amolecer esse creme. Se você ficar com medo de amolecer demais o creme com esse caldinho, você pode deixar o seu pêssego escorrer na peneira. Assim não vai nada. E vou acrescentar esse pêssego aos poucos para assim eu conseguir distribuir melhor no creme. Creme pronto, agora eu vou partir para a montagem. Vou utilizar a mesma forma que eu assei o bolo. Já forrei ela com plástico. Esse plástico a gente compra em bobinas e utiliza só para confeitaria. E para começar a montagem, eu sempre coloco a parte a qual eu retirei o papel manteiga. Ela é mais estruturada para a montagem do meu bolo e também para decoração é a mais retinha e não solta farelo. Umedeci toda essa camada utilizando uma caldinha fria de água e leite condensado. A medida vai estar na descrição. Feito isso, eu venho com metade do recheio distribuindo em colheradas. Ajeito para ficar bem distribuído. Coloco a próxima camada de massa, vou umedecer novamente. E coloco o restante do recheio da mesma forma, em colheradas, e deixo ele bem distribuído. E venho com a última camada de massa, ajeito na montagem, umedeço novamente e vou deixar esse bolo bem fechadinho e levar para a geladeira. Aqui eu deixei de um dia para o outro, mas se você não tiver esse tempo, pode deixar aí umas 6 horas, você já pode retirar e decorar. Aqui já é o outro dia, vou partir para a decoração do meu bolo. Vou colocar ele no prato para decorar.
E para decoração, eu vou utilizar chantilly batido. É somente chantilly mesmo, com um pouquinho de leite condensado. Já tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição. Não é chantininho, tá, gente? E eu também não faço aquele processo de buraco e para mim dá super certo. Ele fica bem hidratado e eu deixo o bolo de encomenda de um dia para outro na geladeira, na vitrine, não racha. Esse bolo, como a decoração vai ser bem simples, somente chantilly mesmo, não vou fazer espatulado, nem trabalhos de bico na lateral. Então, no topo, eu já coloco uma boa quantidade de chantilly. Vou fazer a mesma coisa na lateral. Depois, eu venho alisando e nivelando. Vou deixar o mais quadradinho possível. Até que fique assim, bem simples mesmo, né, gente? Vai até lembrar aquelas decorações de antigamente. E na parte de cima, em toda a volta, eu vou fazer trabalhos de bico, utilizando o bico 1M da Wilton. Eu faço uma pitanguinha e giro em torno dela. Vou fazer em toda a volta do bolo e no rodapé, eu apenas faço torcidinhos. Eu aperto o bico e vou girando ele, fazendo tipo um Ezinho. E como o nosso bolo tem coco, vou colocar coco ralado por cima do bolo e na lateral também. Na lateral, se você não quer que apareça embaixo ali onde tem os trabalhinhos de bico, você pode jogar o coco antes. Mas toma cuidado, às vezes a gente joga muito e na hora de retirar, deixa muito naquela parte de baixo e na hora de fazer o trabalho de bico ele não gruda. Então, por isso que eu prefiro jogar depois que eu já fiz os trabalhinhos de bico. E o nosso bolo fica assim, o coco dá um charme, né? E para finalização e uma corzinha a mais nesse bolo, eu vou colocar cerejas, mas você pode colocar também o pêssego. E finalizado o nosso bolo de hoje com uma decoração simples, eu tenho certeza que você que nunca fez bolo consegue preparar. E com um recheio tradicional que nunca sai de moda, com gostinho de infância. E, gente, bolo assim é o meu preferido. Quem acompanha o canal já sabe, né? Uma massa branca com creme e frutas. E se você chegou até aqui, também me conte a sua preferência. Você prefere ele exatamente assim ou você retirava o coco? E pesar o bolo no vídeo, né? Pra não esquecer de falar o peso pra vocês. Ele pesou 3,790 kg, mas tem que descontar o prato. Esse bolo ficou pesando um pouco mais de 3,5 kg. Então, considerando fatias aí de 100 gramas, aqui eu tenho 35 pedaços. Se for servir em pessoas, dá 35 pessoas, mas como eu sempre falo, eu não gosto de colocar pessoas nesse cálculo, porque dependendo da pessoa, come o bolo inteiro, né? Só para vocês terem uma base, tá? E se você for apresentar para o seu público, fale sempre fatias e não pessoas. E vocês estão servidos? E, gente, é triste eu não poder dar um pedaço desse bolo para vocês, porque só eu editando e narrando, eu já fiquei com vontade de comer de novo. E, gente, esse bolo fica maravilhoso. E aproveita a receita, use a criatividade, modifica o sabor, que eu tenho certeza que é sucesso. E é isso, pessoal, que eu tinha para hoje. Se você chegou até aqui, me conta se você gostou dessa receita e se você quer mais bolo aqui no canal e também deixe uma sugestão. Lembrando que eu deixo bastante informações na descrição, mas qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!